Boa tarde, Rádio Barreirinha. Como é bom estar aqui todas as segundas-feiras, nesse horário da tarde, para a gente conversar, saber o que está acontecendo e ter aqui palavras de incentivo, de motivação, como sempre, trazendo o que tem de novo no mercado quando a gente fala do mundo de palestras. E hoje, aqui no nosso bate-papo, nós temos o Carlos Cabreira, a Cristiane Mello, a Rosemary Lopes e a Kátia Giovana Lima. E nós vamos começar, como sempre, pedindo para cada um se apresentar. Para quem está ouvindo pela primeira vez, que ainda não teve oportunidade de ouvir esses palestrantes espetaculares, conhecer um pouco da sua história, saber quem é, até para depois seguir nas redes sociais e acompanhar todo o nosso trabalho que a gente faz com tanta alegria, com tanta motivação, porque o que mais importa para nós é trazermos o desenvolvimento humano, que cada pessoa consiga ser diferente no seu dia a dia. E eu vou começar pela ordem de entrada aqui, que entraram hoje aqui comigo. A primeira pessoa que eu vi aqui foi a Cristiane Mello. Seja bem-vinda. Olá, Zuleika, boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Sou fisioterapeuta com especialidade na dor do paciente. Hoje eu estou aqui para a gente poder trocar informação e ajudar aqueles que precisam a melhorar suas dores e vários outros assuntos. Bora lá, ó, já está falando em dor, hein? Vamos lá ver o que vai acontecer hoje no nosso programa. Carlos Cabreira, seja bem-vindo. Boa tarde, Zuleika, boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Barreirinha. Eu sou Carlos Cabreira, sou mentor sistêmico. Falamos de dor, mas aquilo que te impede de passar para o próximo nível. Falamos de liderança, que liderança não é mandar. Liderança é ensinar a pessoa a passar para o próximo patamar. Hoje vamos falar um pouco sobre tudo isso e algo mais ainda. Aquela dor que você tem, né, Cristiane? Nós podemos te ajudar. Faz a pergunta para a Zuleika e ela coloca para a gente aqui. Ótima tarde a todos. Bem lembrado pelo Carlos, caro ouvinte. Faça a sua pergunta. A gente está aqui pronto para poder atendê-los, responder. Sei lá, de repente criar uma conexão. Afinal de contas, somos a cooperativa Conexão Novo Mundo. Agora com vocês, Rosemary Lopes. Fechei. Bom, sou Rosemary Lopes, psicóloga, neuropsicóloga, e trato da saúde mental. Faço diagnóstico, faço reabilitação neuropsicológica, mentoria em empresas, cuido da saúde mental. Agora, num processo tão importante, né, onde as pessoas estão cuidando do psicossocial, então nós estamos aí trabalhando junto também as empresas. Bom, vamos hoje conversar com esse público tão importante e tratando de dores, não só as dores físicas, né, as dores emocionais, e vamos conversar um pouquinho. Estou aí à disposição para você que quer nos fazer perguntas. Vamos lá. Boa tarde a todos. Muito bom. E agora, a Kátia Giovana Lima. Seja bem-vinda. Obrigada, que delícia estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou da área educacional e eu trato de algumas dores também. A dor daquele que quer fazer um projeto de vida e não sabe como, não sabe por onde começar, o que vai fazer. Então, a doutora Rosemary acho que vai ter bastante cliente nessa área de educação, falando das dores emocionais, falando do burnout, com alunos, com estudantes. E eu sou palestrante motivacional e também da área de projeto de vida, para auxiliar a entender o seu propósito, a sua missão e o seu projeto de vida aqui na Terra, para tirar algumas dores do caminho também. Muito obrigada. Então, vamos lá? Vamos começar esse bate-papo gostoso? Vamos fazer o seguinte, nós falamos de dores, mas hoje eu vou trazer uma proposta diferente. Vocês sabem que nesse mês agora nós vamos ter o Dia da Gratidão, para falar de qual a importância da gratidão no dia a dia, aí cada um na sua área, na sua especialidade. Eu sei que nós temos aqui a Kátia da educação, então como a gratidão pode ser vista pela educação, a Rosemary vai levar
essa questão psicológica aí nesse envolvimento, enfim, cada um de vocês tem uma visão da gratidão voltada para a provisão daquilo que vocês fazem. Até para a gente não misturar e cada um acabar falando a mesma coisa que o outro, por isso que eu estou pedindo para a gente diferenciar o que é a gratidão na área que você atua, o que ela é importante ou não no estudo. Rose, vou começar com você. Pronto, vou mudar tudo, tá? Começar com a Cristiane, agora começo com a Rose, depois volta com a Kátia, com o Carlos. Começar com você, essa questão da gratidão. Bom, a gratidão, ela modifica. Quando nós estamos infelizes, nosso corpo, inclusive, muda a postura, né? É interessante isso, né? Quando estamos infelizes, nós ficamos arcados, isso transforma a nossa maneira de ser, muda a nossa postura, e os estudiosos falam bastante sobre isso, porque quando estamos preocupados, acelera tanto o frontal quanto o córtex pré-frontal, isso fica muito acelerado. E existem estudos, quando oramos, quando somos gratos, muda o funcionamento do cérebro, e isso faz com que o frontal e o córtex pré-frontal também se modifique. E isso faz com que o nosso semblante, a nossa conexão conosco se modifique. É interessante isso, né? Porque a nossa modificação corporal, o nosso corpo responde isso de uma maneira intensa. Então, a gratidão faz com que o nosso corpo se modifique, e isso faz com que toda a nossa vida também se modifique, inclusive no nosso dia a dia, nós começamos a se transformar. Isso é importantíssimo, quanto somos gratos, né? Modifica a nossa vida, modifica o nosso relacionamento com o outro. Eu gosto sempre de dizer, eu moro 2,5 quarteirões de onde eu trabalho, e eu gosto de cumprimentar as pessoas, eu gosto de sorrir de manhã, porque isso traz uma modificação comportamental, inclusive comigo, porque se eu não estou bem, eu começo a modificar meu comportamento, sou grata. Olha, eu modifico o sorriso, e eu olho as pessoas e um dia eu ouvi assim, olha, quem que é aquela mulher? Alguém perguntou para uma pessoa conhecida minha, quem é aquela mulher que fica sorrindo logo cedo e cumprimenta as pessoas, né? Porque isso faz uma diferença na vida dele que faz isso. Então, isso é gratidão, é olhar para o outro com um olhar empático, porque isso faz com que você se modifique o outro também. As nossas preocupações não vão modificar, a não ser que você tenha tomada de decisões e você modifique a sua vida, né? Isso é importantíssimo. Pois não, Cristiane? Precisamos, isso que você falou é tudo a ver, né? Nós temos que ser gratos sempre. Só de você ir caminhando até a sua casa, da sua casa até o seu consultório e lançar o seu sorriso, já é uma gratidão a Deus também, né, Rose? Uhum. Porque você levantou, você pôde levantar, andar e falar com as pessoas. E a gente tem visto isso muito pouco. Sim, As pessoas, é o que você falou, essa questão da doença, né, emocional, pré-frontal, enfim, a tristeza, ela causa infelicidade, literalmente falando, mas é especial essa questão de você realmente sair da sua casa e andando, dar um bom dia com um sorriso no rosto, de orelha a orelha. Isso é difícil, mas a gente tem que fazer uma forcinha e fazer isso mais vezes, né? Sim. É uma modificação muito importante, né? Porque as pessoas olham para você e falam assim, olha que diferente, porque eu não sou acostumado com isso, né? Eu vejo um ambiente diferente nessa pessoa aí. Acho que é o olhar de Deus mesmo, né? Eu vejo Deus. As pessoas falam, o que você vê Deus? Vê Deus no olhar do outro, como você se comporta, né? É isso mesmo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Kátia, quer completar? Eu acho que o Carlos ia completar, né, Carlos? Primeiro? Não? Vamos completar assim. Eu vejo assim, principalmente na liderança, Rose, essa parte de você
cumprimentar as pessoas, né? Pegar de manhã cedo e falar bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa, e tem muitas pessoas que falam bom dia para você, mas continua falando bom dia, né? A gratidão, ela ativa a reciprocidade. Então, quando você é grato com a pessoa se sente na obrigação, né? Tanto de ser grato com você, né? E quando a gente falou obrigado, a palavra obrigado já quer dizer estou obrigado a fazer algo por você. Então, quando a gente é boa e a pessoa fala assim, e talvez fala sem saber o que é, né? O obrigado. Já vem na reciprocidade. É a obrigação de fazer algo para você porque você fez por mim. Tem um amigo nosso, o Domingos, que ele lançou um livro, né? Que gentileza gera gentileza. Então, quando a gente é grato, principalmente no comando de uma equipe, isso muda toda a equipe. Tem líderes que acham que a equipe dele precisa de salário, que precisa de aumento, que precisa disso. Ela precisa de gratidão, e é isso que leva a equipe para um próximo nível. Estar unido é a gente se conhecer. A gente não pode deixar muitas coisas cair no piloto automático, né? Então, obrigado por você ter feito isso. A pessoa te fez uma gentileza, agradeça. E não simplesmente acha que a obrigação dela está fazendo. Faz parte do trabalho, o trabalho dela é isso? Sim, mas se você for grato, ela sempre vai querer fazer melhor. Então, essa parte da gratidão e esse de bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes eu estou precisando falar bom dia para mim mesmo. E eu praticar o bom dia todos os dias, é isso que vai mudar o comportamento do outro. Nós aqui, bom, eu vejo assim, mais do que treinador, mais do que mentor, nós somos formadores. Formar a pessoa de forma diferente. Talvez a vida dela, muito tempo, ela passou tendo dores porque ela não tinha gratidão. Quando a gente não tem gratidão, a dor aumenta dentro da gente. Então, reconhecer primeiro da onde vem a origem da dor e ser grato, isso muda muito uma pessoa. Kátia? O Carlos falou de gentileza gera gentileza, eu já lembrei que eu tenho um quadrinho aqui, ó. Isso aqui foi um aluno que fez Gentileza Gera Gentileza, do Profeta Gentileza, lá no Rio de Janeiro, ele lançou o Dia da Gentileza, né? Mas vocês falaram coisas assim importantíssimas, e eu coloco uma palavrinha que não foi dita ainda, que é reconhecimento. Quando você reconhece o que o outro fez, você é grato. Então, a gratidão, ela passa pelo reconhecimento, e eu vou dar um exemplo prático de sala de aula, pegando aqui na minha área, que também a sala de aula, ela se estende não só ali às carteiras ou uma escola pública, né? Mas eu tive uma situação de um conflito com uma determinada aluna, que falou, inclusive, nomes assim, que eu nem vou citar aqui, sobre mim. Chamei ela para conversar, resolvi o conflito, mas eu saí daquele dia ali acabada e pensando na minha profissão. Porque o que acontece? Eu sou paga para dar aula. Eu tenho lá 50 minutos de aula, eu recebo por aqueles 50 minutos, né? E no dia seguinte, depois das minhas reflexões, eu falei com a sala. Eu falei assim, se eu entrar e der meus 50 minutos, eu serei remunerada, assim como uma palestra. Você pode dar uma palestra, você é remunerado por 1 hora e 30, e você deu a sua palestra. Mas o reconhecimento e a gratidão é outra coisa. Eu falei para eles, então qual é a diferença de eu chegar aqui e dar uma aula qualquer para vocês e falar, abre o livro e copia, ou eu dar uma super aula, porque eu sempre me preparo para super aula. Falei, qual é a diferença? A diferença é o meu comportamento. E a diferença deles é o reconhecimento, porque muitos veem assim, ela está sendo paga para isso. Escola particular se ouve muito isso, eu estou pagando o seu salário, e não é bem assim, isso é uma outra discussão. Mas nesse dia eu tive essa conversa com eles, o reconhecimento por o além daquilo que eu faço. Não são só os 50 minutos de aula que eu passo para eles, eu passo sobre projeto de vida, eu passo sobre vivências. Mas, assim, como a gente fala, né? Deus é tão bom, o universo também, a gente fala, conspira. Eu saí aquele dia arrasada com tudo que aconteceu. No outro dia, no entanto, no outro dia,
Eu estava passando na rua e encontrei um casalzinho de adolescentes, aí a aluna, é uma ex-aluna. Ela falou, professora, tudo bem? Como vai a senhora? Nossa, professora, eu lembro da senhora, da sua aula lá de língua portuguesa, eu anotava tudo. Eu quero te agradecer e eu quero te dizer que esse ano eu entrei na faculdade. Então, isso é a gratidão para mim, entendeu? Esse reconhecimento de um trabalho que eu sou paga para, mas ela reconheceu o meu esforço em ajudá-la a entrar numa faculdade. Então, no meu ponto de vista, a gratidão não é só agradecer ou falar obrigado, obrigada, mas também reconhecer com atitudes. Quando a doutora Rose tem a atitude de dar um sorriso, ela está sendo grata por aquelas pessoas que estão trabalhando, ela está sendo grata porque ela acordou. Então, eu penso muito nisso. Gratidão passa também por atitudes. Obrigada. Cris, quer acrescentar? Olha, sim, para você ver como Deus ele está em tudo, né? Todos os momentos, em todos os horários, todo da nossa vida. Você teve uma decepção um dia e no outro ele trouxe algo para te alegrar. Mas a gente precisa fazer isso. Não pensar só no negativo, né, que aconteceu, né? Sempre isso faz com que a gente aprenda, né? Aprenda mais um pouco de como se portar diante essas situações. Não só de uma sala de aula, mas até na vida mesmo, né? E que bom que isso aconteceu um dia depois, porque aí você não pôde aprisionar o seu coração, né? O teu subconsciente para sofrer, porque você ia sofrer mais. E imediatamente uma boa conversa apagou o passado, né? Olha, e isso poderia te trazer dor. Como já trouxe, como já teve momentos que eu tive que sair da sala. Por que que eu entrei na área, né? Quando a gente está falando da cooperativa Conexão e de palestrantes. Por que que eu me tornei uma palestrante? Porque eu estava com muitas dores físicas mesmo e emocionais dentro de uma sala de aula e eu entendi que eu não queria ser prisioneira somente de uma sala de aula. Eu queria levar a minha alegria, a minha palestra para empresas, para outros universos e eu comecei a construir uma carreira. Então, aí o Carlos pode falar disso daí também, né? Essa questão da carreira de liderança. E eu falei, eu não vou ficar, porque eu não queria ser uma mulher de dores, ser conhecida pela Kátia Giovana de Dores. Não, não mesmo. Você sabe que existe uma coisa bem importante aí, né? Que quando eu olho para uma situação dessa, eu sempre penso na questão do perdão, né? Que Deus nos dá a possibilidade do perdão, que é outra palavra que vale um dia a gente falar, né? Que quando eu olho para essas pessoas que nos ferem, hoje mesmo uma paciente falou sobre isso, né? Que ela foi tão ferida, está passando por um luto, e a pessoa ela está postando sobre o luto dela, e a pessoa pega e posta que ela está querendo mídia, e a pessoa não tem nem nessa empatia, né, de vivenciar o que ela está passando. Quem sabe perder uma pessoa e o que nós temos que fazer quando uma pessoa nos fere, e é tão difícil no primeiro momento, porque a gente tem que processar tudo isso para poder perdoar, isso é muito, muito difícil, porque o perdão é um processo tão intenso, e ele precisa acontecer, e na hora que acontece, eu me liberto, e aí eu consigo fazer exatamente isso, né? E aí vem esse reconhecimento, né? Porque quando vem esse reconhecimento, eu falo, puxa, eu sou muito maior do que aquilo que foi me falado. E aí eu posso verificar, e aí eu concordo com o que a Cristiane diz, e diz assim, olha, Deus trabalhando e me mostrando exatamente aquilo que eu de fato sou, né? Eu olho no espelho e eu vejo refletido a minha imagem, que é aquilo que eu fui criado, né? É tão fascinante isso. Olha, eu olho no espelho, eu falo sempre para os meus pacientes isso, olhe no espelho e veja a imagem que você foi criado. Isso daí, se você fizer isso, e aí o Carlos que trabalha com liderança, se você fizer uma dinâmica com as pessoas sobre isso, olhe no espelho e veja quem você de fato é. E você olhar
quem de fato você é, você vai se surpreender aquilo que você de fato é. E aí você começa a descobrir os seus talentos, descobrir a pessoa incrível que você é, e aí você tira a pessoa daquele tubo, né? Porque a pessoa começa a olhar para cima, olhar nos olhos e começa a criar o personagem de fato que ele é, que é a pessoa maravilhosa criada dentro do útero, né? Aquele processo maravilhoso, né? Duplicado, triplicado, quadruplicado, é maravilhoso demais, isso é. Então, só pode ter gratidão, né? É isso. Acho Verdade, gratidão. E você, Kátia, sendo professora, eu acho que é uma das profissões mais lindas que existe e que, infelizmente, não é valorizada, né? Eu lembro que quando eu me formei, naquele momento lá no palco, né, onde todos nós nos reunimos ali, os alunos, né, o corpo, A colação de grau, né? colação de Colação de grau, grau. eu só conseguia lembrar, eu chorava. Até estou me emocionando agora. Eu só conseguia lembrar da minha professora primária, tia Vera. Até hoje, eu sempre, quando fala de professor, eu tenho muito amor aos professores, sabe? O quanto de amor que ela deu para mim naquela época. Até hoje nós nos falamos, né? Eu tinha, o quê? 7 Nossa, que anos de idade. lindo! Que lindo, Eu amava muito aquela professora. Eu amo muito ainda. E eu acho linda essa sua profissão. Ela é uma profissão ímpar, é um dom maravilhoso e precisa ser mais valorizado, né? E a minha gratidão a você, professora. Obrigada, obrigada. Mas é sobre isso, né? Eu não queria ser professora, de jeito nenhum. Eu comecei a ser, eu fiz a minha opção pelo curso de letras, quando eu comecei a fazer alguns cursos de atendimento, ensinar pessoas num projeto social, e eu era muito grata por isso. E aí eu fui para a área de ensino. E agora eu vejo que essa área também me proporcionou hoje ser palestrante, ser escritora, trabalhar com aquilo que eu gosto, que é projeto de vida. Então, mesmo em empresas, né, empresas de atendimento, trabalhar com essas pessoas é maravilhoso, entender, fazê-las entender esse processo. Então, e assim, né, a gente fala de ser professor, todo mundo tem um pouco, né, de mestre, né, de louco de mestre, mas quando a gente fala da profissão mesmo, que você está ali, você se especializou na docência ou na pedagogia, ou seja, né, no que for, realmente é muito gratificante. É muito bom, obrigada. Obrigada pelo reconhecimento. E o Carlos, hein, Carlos? Tá quietinho aí, bendito Não, entre eu as mulheres. Hoje, quietinho desse jeito, Carlos? estava ouvindo vocês falar sobre a educação, e o que muda um país é a educação. E todos nós somos educadores. É isso que nós temos que entender. A Rose, quando pega ali o pessoal que ela está falando, a Cristiane, a Zuleika e Kátia, nós somos educadores, né? Como o líder, e o líder você tem que educar, né? Porque hoje o mundo não se fala mais no líder VUCA, né? Que foi aquele a primeira mudança. Hoje nós falamos no líder Tuna, né? Tem que ter um pouco de humanização, tem um pouco não, tem que ter humanização. Eu tenho estudos que que Harvard mostra que o reconhecimento dos líderes pelos seus colaboradores aumentam a produção em 50%. Olha só a quantidade de um líder humanizado ter gratidão e reconhecimento pela equipe que ele trabalha. E assim, os professores, você formar. O reconhecimento é você formar uma pessoa, né? Então, 50%. E a Gallup, ela informa, ela fez uma pesquisa que esses colaboradores que têm reconhecimento gera 31% de retenção. Hoje nós falamos muito que, aqui no Brasil, pelo menos, é difícil encontrar colaboradores para trabalhar em diversos ramos. Mas como que nós estamos tratando essas pessoas que trabalham com a gente? Qual é o nível de
Quando a gente fala ó, gratidão, o reconhecimento, o entender que quem trabalha com você é outra pessoa. E a gratidão tem que ser por outra pessoa. Não adianta eu falar que a IA que eu tenho é maravilhosa se a pessoa que está ali digitando, conversando com a IA não é reconhecida. Então, nós temos que olhar primeiro para nós e sabermos que nós temos dois tipos de pessoas, né? Todos nós, né? Você tem níveis diferentes, o racional e o emocional. Quando o seu emocional está na dor, é muito ruim. Quando o seu racional está na dor, é muito ruim. Precisa do quê? De um equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, a gente conhece de pessoas, eu conheço a mim mesmo, eu sei como que eu ajo, por que eu estou agindo desse jeito. Quantas vezes dentro da própria casa nossa nós não temos gratidão? E aí a gente quer falar de gratidão lá fora. Se eu, na minha casa, tenho problemas, quando eu vou para a minha empresa, eu levo os problemas junto. A utopia que nós tínhamos lá no mundo VUCA é que da porta para dentro você é uma pessoa, da porta para fora você é outra. Nem monge do Tibete é desse jeito. Então, a gratidão começa em mim e não no outro. Você me lembrou algo que acho que a doutora Rosimeire, a Cris também, né? Com certeza sabem, né? De uma frase do Jung, né? Domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, né? É uma alma humana. Só que apenas é uma outra alma humana tocando outra alma humana. Então é importante, né? Você saber que você está entrando numa sala de aula, numa empresa, você é um ser humano e você vai encontrar com outros com dores também. Muito boa a sua fala, Carlos, adorei. E eu acho que para a pessoa conseguir ser uma coisa dentro de casa e no trabalho ser outra, ela deve ser muito fria, né? Não deve ter amor nenhum nesse coração. Ou então está acostumado com tanta gente fria, enfim. O meio corporativo é complicado, né? E você, às vezes, precisa, o ser humano lá precisa ser uma estátua, né? E, infelizmente, a gente vê muito isso hoje em dia. Isso é muito comum, Cristiane, no racional. E é o jeito dele de ser, de amar. Ele não suporta um toque, né? Toque humano. Ele quer resultados. E o amor dele é resultados. Por isso que eu falo, né? O racional, nós não temos uma pessoa aqui que é muito racional, nós temos aqui a maioria emocional. Por que eu falo isso? Eu fui fazer um dos cursos que eu fiz e refiz, estudei muito, chama Análise de Traço de Caráter. Como que você funciona? Como você foi formado do ventre da sua mãe até os 6 anos? Quais são as dores e quais são os recursos que você... Muitas vezes a gente só sabe das dores, não sabe que o recurso... A pessoa pergunta para mim, qual é o melhor traço? O que você tem quando você entende como ele funciona. Então, é que você fala, essa pessoa é muito fria, mas é pessoas que praticamente não querem mesmo ser reconhecida, não querem existir para o mundo. É o jeito que ela funciona. E a gente sempre vai conhecer uma pessoa que é assim, né? Você já ouviu, talvez aí no Rio não tenha essa expressão, mas aqui em São Paulo tem uma expressão, e mais o pessoal de outros estados, Paraná e Minas, parece bicho do mato, quando vê gente se esconde. Sim, né? Sim, a gente é que conhece essa expressão. Querem ficar mais isolada, né? Inclusive, pode ser, posso até pegar aquela pessoa que chega na igreja, né, vai na missa e fica lá no último banco, para ninguém percebê-la. Um exemplo. É verdade, mas assim, Oi? A Rose... Pode falar, Kátia. Pode falar, Kátia. Oi, a Rose tem isso, Rose, das crianças, né? Quando tem que fazer os diagnósticos. E às vezes, então tá, então vou falar. Hoje eu estou falante,
essa questão do bicho do mato, né? Às vezes a criança, você está falando dessa questão do jeito do bicho do mato, né? A criança é tão tolhida na sua infância que aí quando chega a um adulto, né, a fase adulta, ela tem medo, tem vergonha, enfim. Acho que, né, doutora Rosimeire, você fala disso. Sim. Na fase do desenvolvimento, se ela não for, ela tem que ser motivada, né? Ela precisa ser, principalmente na fase do neurodesenvolvimento, né? Ela precisa ser motivada a ser grata, a falar, né, sobre suas emoções. Se ela não falar, ela vai ser sempre aquela coisa do podar, né? Não posso falar sobre aquilo que sinto, então por quê? Se eu não tenho escuta, para quem eu vou falar? E aí vira uma pessoa extremamente podada, né? Uma pessoa que não tolhida de tal forma que não pode levar adiante as coisas que eu... Então, vira uma pessoa introvertida, né? Uma pessoa que não fala sobre aquilo que sente. Isso é péssimo, né? Porque eu não confio em ninguém. péssimo. Né? E É vira... péssimo, isso acontece nas empresas também, né, gente? Acontece Sim. nas empresas, por isso que nós, como palestrantes, nós temos esse trabalho de entrar na empresa e também fazer um trabalho que a pessoa também possa se entender, se perceber, destravar um pouco, porque eu falo sempre quantas pérolas não tem no nosso ambiente de trabalho, dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa, e pessoas que estão ali, né, sendo, sabe, subdesenvolvidas, não estão aproveitando o talento, porque a pessoa é fechada, às vezes ela é fechada, ela é carrancuda, às vezes ela não está passando um bom momento, mas não quer dizer que ela não possa desabrochar, florescer, reflorescer. Então, uma dinâmica que a gente faz, uma palestra que a gente leve, motivacional ou de autoconhecimento, faz com que a pessoa se perceba melhor. Aí a gente entra no perdão, que a doutora Rose falou, na gratidão, no reconhecimento, e nós vamos ter aí um novo colaborador, uma pessoa que realmente ela vai mostrar a capacidade dela, aqui ela veio. Então é importante sim ter esses momentos. Acredito que essa fase do desenvolvimento da criança que a doutora falou é importantíssima, mas quando adulto também, quando você estimula, eu vejo isso nos locais em que nós trabalhamos e que levamos as nossas palestras. Às vezes as pessoas que estão na própria palestra falam, nossa, mas você não sabia que você era assim, que você fazia isso, que você fazia aquilo, porque ele não teve oportunidade. E de repente, numa dinâmica, em uma palestra, ele mostra que ele veio, né? Eu acho importante pensar nisso também. Eu sou muito suspeita, entre aspas, de falar uma frase do Jorge Amado, que é a Gabriela, né? A personagem dele, que virou música. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Eu acho que não tem que ter a síndrome de Gabriela. Dá para a gente melhorar isso, dá para a gente começar a ser um pouco mais grato pelos presentes, pelas oportunidades e pelas bênçãos do nosso dia a dia. Eu quero colocar... Infelizmente... Desculpa, Zuleika. Não, pode falar, Cris. Então, Depois infelizmente, eu as falo. pessoas... eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim, né? A síndrome de Gabriela. Tem muita gente assim, muita. Muita mesmo. Essa questão do agradecimento, de ser grato por aquilo que eu estava falando no início, né? Da pessoa, para a doutora Rose, a pessoa poder levantar, caminhar, sorrir, poder participar de um curso, poder estudar, isso não tem preço. É uma gratidão eterna que nós temos que ter ao universo, né? A Deus e ao universo, porque sem ele, nada disso poderia ser possível, né? Então, a gratidão, ela está em tudo, até no copo que está aqui em cima da minha mesa, por eu ter um copo, enfim, é a gratidão. Colocando pimentinha aqui para vocês, a gratidão é algo novo. Apesar de nós sabermos que a Bíblia já fala sobre a gratidão, do que a gente tem que fazer isso há muito tempo, não era assim que a gente foi criada. A nossa geração, a gente tinha que agradecer, mas como obrigação. Inclusive, muito interessante quando o Carlos já falou essa questão de muito obrigada, tenho obrigado de te devolver. Estou agradecida pelo que você me fez e eu fico com uma, entre aspas, dívida
porque você me fez algo bom e isso tem que ser retribuído. A gratidão, ela entrou nesse vocabulário com essa nova visão que nós estamos falando hoje há muito pouco tempo. Hoje existe uma mudança na educação em relação no PNCC, que tem os projetos que ensinam o que antigamente nós tínhamos como educação moral e cívica. Agora são projetos de sustentabilidade, projetos sociais, projetos de voluntariado, são disciplinas que foram inseridas no nosso sistema para poder fazer isso. Aí, quando a gente fala de gratidão hoje, como aí nós já saímos dos bancos escolares e vamos para as empresas, quando o Carlos entra nessa estrutura, quando ele fala de liderança, é preciso ensinar, e foi importante quando ele falou que o reconhecimento dos liderados é que vai trazer um aumento de produtividade, isso é mais do que comprovado. E a Cristiane falou isso de uma forma brilhante, quando ela fala que lembrou da tia Vera, o nome da professora, que tem contato até hoje, ou seja, o reconhecimento veio, mas veio não como uma forma imposta, mas por algo natural, pela convivência que teve. Aí vem a Rose falando do perdão nessa história toda. O perdão é algo que a maioria das religiões falam, que nós temos que perdoar, de novo, em posição, porque se não perdoar, aí tem algumas sanções, vamos dizer assim, espirituais, que se você não fizer, a gente aprende isso desde pequeno em qualquer religião, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer isso, vai acontecer outra coisa que você não quer, dependendo da fé. Não vou nem citar qualquer exemplo, tá, gente? Só falando das religiões em geral, porque é isso que a gente aprendeu desde pequeno. Aí nós chegamos nesse nosso mundo, que não é mais volátil, que não é mais líquido, e que a gente percebe que precisamos ter mais contato e mudar tudo isso. Eu quis juntar todo esse resumo do que vocês falaram, para vocês perceberem a riqueza que nós fizemos. Você, caro ouvinte, repare na riqueza que foi construído aqui, sem a gente combinar, sem a gente marcar o que cada um vai falar, inserindo no sistema essa questão da gratidão. E aí vem a grande questão, né? A gente falou da gratidão, a primeira, eu concordo quando começa com o autoconhecimento, que foi o que o Carlos falou, a primeira gratidão que nós temos é em nós mesmos, nosso autoconhecimento, entender que nós somos ser gratos. Porém, além disso, a gente tem que agradecer de ser grato pelo mundo. Como conseguir fazer isso? Quebrando os paradigmas que nós tivemos anteriormente. E aí vou falar até uma coisa. Quando eu chego em qualquer local até hoje, raramente eu sento na frente. Eu só vou sentar na frente se tiver muitas pessoas altas e que eu não vou conseguir ouvir ou estar, nem ouvir, não ver o que está na minha frente. Daí eu vou para frente. Agora, se é inclinado, eu nunca vou na frente, porque eu acho que na frente foi algo que eu aprendi, que até hoje eu faço, e para mim continua tendo sentido, e eu quero ser síndrome de Gabriela assim, porque eu não quero mudar, esse ponto eu não quero mudar, eu só vou para frente se quem estiver no palco precisar de mim e me chamar, porque o brilho é de quem está no palco, é o palestrante que está falando, não sou eu que tenho que brilhar. E eu, como eu sou reconhecida, se eu for lá na frente, todo mundo vai vir atrás de mim. Todo mundo vai falar, Zuleika está aqui, a Zuleika está lá. E eu vou tirar o brilho do palco de quem está. E eu estou falando em palco, gente, em festa. Hoje eu chego em festa, que todo mundo vai fazer aquele tumulto, eu fico escondidinha lá no cantinho. Se tiver uma parede ali escondida, eu fico escondida e só apareço no parabéns. Por quê? Porque eu quero dar o brilho para as outras pessoas. E isso não é porque agora eu sou reconhecida. Quando eu não era reconhecida, eu tinha a mesma atitude. É algo que eu não quero mudar. Porque para mim o mais importante é o outro. Eu sou grata por todo mundo que brilha, porque o mundo precisa de pessoas que brilhem. Mas essa é uma visão pessoal minha, mas eu gostaria de colocar aqui para discussão, para vocês falarem, pode meter o pau, falar que está errado, você acha que fica perto? Como é que a gente faz com esse pensamento antigo? E como que a gente mas a gente falou da síndrome de Gabriela, mas é óbvio que tem coisas que são natas, são nossas, a gente não vai mudar, questões de caráter, aquilo que dá certo, eu sempre falo isso, aquilo que dá certo, que está dando fruto, e você está vendo que está dando certo, continua. A gente fala de ajustar rota, de alinhar, até questão de liderança. Está dando certo, às vezes vamos colocar uma coisa nova, ok, mas se está dando certo, vamos lá. Então, é claro que tem atitudes nossas que a gente não vai mudar, coisas que, né, mas com o passar do tempo, a experiência traz isso.
Agora, como, né, que nós temos que nos comportar agora no mundo novo, matemática nova, até eu tive que passar pela BNCC que você falou, colocar isso em prática, assim como eu tenho professores na nossa escola mesmo, na área digital, é uma negação, e não querem aprender e não vão aprender. E é aquele de lousa e giz e é lousa e canetão agora, né? E vai fazer o quê? Mas, assim, o ser humano, ele consegue se adaptar. Eu acho que essa é a beleza e a riqueza do ser humano. Ele consegue se adaptar mediante um obstáculo, mediante um problema, mediante um sistema, até mesmo mediante uma regra imposta. Ele consegue se adaptar, sim. Então, para nós é um grande desafio. Nós que estamos, né? Você perguntou de nós, da nossa idade, da nossa geração, é um desafio, mas não é impossível. Eu penso que a gente pode sempre se adaptar, mudar. E aí eu falo da seleção natural, né, de Darwin. Só os mais fortes sobrevivem. É sobre isso, né? Só os mais fortes sobrevivem. Qualquer ambiente. Eu acredito que existe uma coisa, e eu trabalho bastante com reabilitação no neurodesenvolvimento, eu acredito que as pessoas elas vão se modificando. E a modificação ocorre num processo, é óbvio que é um processo lento, e dependendo dessa modificação, ela pode, as pessoas podem não dar conta se elas forem lentas demais. Então, no processo, nesse processo todo, as pessoas, existe a predisposição, o quanto eu estou predisposta a mudar. Então, eu, por exemplo, estou muito predisposta a acompanhar. Então, estou fazendo um curso que eu preciso ampliar meu conhecimento em IA. Lógico que eu não vou fazer um mestrado em IA, não vou fazer... Eu não tenho esse tempo, porque a minha área não me dá tempo, porque eu também tenho que me especializar muito, porque a minha área se modifica muito. Então, mas eu tenho que ter uma predisposição, pelo menos, de aprender um pouco sobre IA. Eu preciso estar atenta a muitas coisas sobre a adolescência, que eu tenho uma filha adolescente, tenho que estar atenta ao que está acontecendo no mundo dela, e atenta a adolescentes, então tenho que estar muito acompanhando sobre tudo isso. Mas eu preciso ter uma predisposição, eu preciso estar disposta a modificações. E o mundo está mudando muito rapidamente. Gente, nós já estamos hoje no dia 2 de junho. E eu não sei se para vocês como foi, mas para mim passou muito rápido. E a nossa vida está girando de uma forma, e assim, o quanto eu estou disposta a mudar, e o quanto eu tenho 63 anos, então eu preciso estar rapidamente mudando, porque, obviamente, meu processo de aprendizagem não é como uma criança de 13 anos ou uma menina de 20 anos. Então, as minhas modificações, a minha predisposição, o meu esforço, ele é um pouco maior. Tudo isso eu tenho que levar em consideração, né? Mas o quanto eu me empenho para tudo isso depende único. Olha, lembra das escolhas? O quanto eu faço de escolha para a minha vida? São as minhas escolhas. Essas escolhas sempre precisam ser feitas em todo o tempo da vida. E é isso daí que a vida é feita. Faz sentido para vocês? Total. Total. Era isso aí mesmo que eu queria. Total. Cris. Certeza. Total. A gente precisa ter essa flexibilidade de saber que realmente a gente ainda não sabe tudo, realmente ninguém sabe nada ainda tudo, né? Enfim, nós aprendemos todos os dias. E quando se tem filho adolescente, é isso aí, a descoberta é uma atrás da outra. Todo dia você descobre algo diferente. E, Zuleika, essa questão de você não sentar lá na frente, sentar atrás, é uma generosidade ímpar, que poucos têm, né? Tem pessoas que às vezes já brilha e continua querendo holofote para ela, né? E essa sua questão é uma generosidade ímpar. Precisamos de mais pessoas assim, né? Que dê espaço para outras pessoas aparecerem, ou iniciar uma conexão, né? Geral. Enfim, essa é a minha opinião.
Carlos, quer comentar? Estou com um pedreiro aqui no meu vizinho destruindo a casa dele agora. Ah, e o ao vivo tem esses poréns, né? Olha, Cristiane, você falou algo da Zuleika que eu concordo plenamente. E eu queria comentar aqui essa questão da gratidão tem a ver com a Zuleika. Eu conheci a Zuleika numa reunião, né? Numa reunião comercial, eu fui convidada para um networking e ela estava ali do meu lado. Eu não sabia quem era a Zuleika, não tinha ideia de quem eram as pessoas que estavam ali. E aí ela estava assim do meu lado, só ouvindo a minha história, eu estava contando, eu tinha levado, né? O meu livro para uma pessoa, e aí ela ficou ouvindo, daí ela me chamou, que ela se interessou pela história, e a gente marcou um contato, nós fizemos o networking ali. Não demorou muito, nós fizemos um contato via telefone, ela me ouviu, ela entendeu quem eu era, depois ela falou quem ela era, falou qual era a proposta, e quando ela veio com a proposta da conexão, eu não tive dúvida, porque daí eu fui conhecendo um pouquinho mais dela, eu vi essa pessoa grandiosa que ela é. E até hoje é assim, né? Então, realmente, a Zuleika, a gente percebe que ela é uma pessoa grata, ela é uma pessoa iluminada, por isso que ela faz sucesso, por isso que ela começou esse pioneirismo, que é a primeira cooperativa de palestrantes, que é a Conexão, e ela nos colocou aqui porque ela é uma pessoa generosa e grata, e eu também sou muito grata. Obrigada, viu, Zuleika? Desde o primeiro dia que eu te vi, ainda falei para ela, foi uma conexão mesmo, né? Desde o primeiro dia, foi muito legal. Muito obrigada, viu? Queria trazer um detalhe diferente sobre gratidão, que nós estávamos falando, né? Aqui no Brasil, nós estamos falando como brasileiros para brasileiros, né? A Rádio Barreirinha é em Portugal. E gratidão em Portugal não é simplesmente como nós, brasileiros, fazemos aqui no Brasil, né? Gratidão tem que ser acompanhado, mas de algo mais consistente. Pagar um café para um colaborador, pagar um almoço para um colaborador, um reconhecimento que estamos falando, não é simplesmente um reconhecimento em público que, olha, foi muito bom o que você fez. Tá. Talvez em Portugal é assim, vamos tomar um café e muito obrigado pelo que você fez. E não é só o valor financeiro, monetário, mas também ser mais consistente, porque não adianta o obrigado, a gratidão não pode ser uma coisa também que qualquer coisa, obrigado, 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 e ela vai perdendo o valor da gratidão. Gratidão é realmente quando eu estou grato por alguém, por ter feito alguma coisa. Quando a Rose coloca a geração Z, que nós falamos, né, que são os adolescentes, geração milênio, eles vêm de forma diferente. Eles não vêm igual nós. O que nós demoramos 30, 40 anos para aprender, eles estão aprendendo agora. E não dá para a gente ensinar em 2 semanas o que nós aprendemos em 20 anos. Então, é por isso que a gente continua estudando, né, Rose? Continua buscando, porque o mundo está em transformação. Eu acho que a melhor frase que nós deveríamos usar no mundo é: estamos em obras. Desculpe, estamos em obras. E nós estamos em mudança constante. Já diria Aristóteles lá, né? Ele falava assim, que a única coisa que é constante são as mudanças. Então, nós vamos estar sempre em mudança e em evolução. Inclusive, nessa forma de gratidão, isso que a Zuleika traz, já que ela falou que é dela, mas é um ensino bíblico, né? E se a gente pegar lá na Bíblia, Jesus fala assim, ó, não ocupe o primeiro lugar, porque pode ser que tenha alguém mais importante e você vai ser obrigado a ir para o último. Mas deixe que quem te convidou te chame para o primeiro lugar. Então, é esse sentimento que nós temos também de respeito, de educação, e tem muitas vezes que tem gente que leva um tijolinho na bolsa, né? Dorme também na pasta, aonde chega, coloca o seu tijolinho, sobe em cima e começa a fazer o discurso, como se quem tivesse ali não sabe. Ele é o que sabe mais, sabe tudo. E muitas vezes tem muita gente que sabe muito mais do que nós, que só, como a Zuleika estava ouvindo, se interessando, e aí sim eu chamo para conversar. Mas tem gente que precisa entender um pouco mais sobre ele, sobre gratidão e sobre também se posicionar aonde está.
principalmente se for líder, né? Porque o mundo mudou, não se tem mais chefe. Quem tem chefe está descendo, né? Está descendo. E a gratidão muda, né? Eu tive fazendo Rose, falando em estudar, há 2 semanas atrás, até falando com a Zuleika, eu tive uma imersão de sexta, sábado e domingo, 3 dias, e aprendi uma coisa sobre gratidão lá. Gratidão mexe com uma coisa chamada dose. Pode anotar que vocês vão lembrar, depois vão ficar perguntando. Dose, o que é dose? Dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Oxitocina e as 3 letras. A gratidão muda tudo isso daí, mexe com o nosso ser humano. E é isso que eu gostaria de falar. Assim, é sempre bom, estamos chegando já no final, né, Zuleika? E a Rose estava falando que o tempo passa muito rápido, foi 1 hora e nem percebemos. É verdade, a gente passa aqui o tempo e quando a gente vê, já finalizou, porque é sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom esses conhecimentos que nós trazemos, né? E aí, hoje, eu sou grata por estarmos todos aqui. E bora lá, vamos finalizar. Eu peço para cada um de vocês falarem suas redes sociais, falar o que está acontecendo. Quem tem algum evento para divulgar, também aproveite para divulgar, porque os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha, é claro, vão nos procurar no Instagram, no nosso site, no e-mail, no telefone, enfim, aonde vocês querem estar dispostos para eles. Então, vamos lá? Kátia, Giovana, quer começar, por favor? Opa, vamos lá. Minhas redes sociais, Kátia Giovana Lima, Kátia com K, Giovana com N só, Kátia Giovana Lima em todas as redes sociais. Sou palestrante da Conexão, palestrante motivacional e sobre projetos de vida, escritora também. E também quero deixar o convite, nós estamos inaugurando uma oficina de escrita criativa para auxiliar jovens que querem ingressar na faculdade, precisa saber fazer uma redação de Enem, de vestibular, e também aqueles que querem publicar o seu primeiro livro, que não sabe como fazer, como falar com uma editora, aqueles que querem tirar os manuscritos da gaveta. Então, oficina de escrita criativa, faço o convite. Hoje nós temos uma aula aberta pelo Insta, e a oficina começará na sexta-feira, dia 2. Até falei hoje com os meus alunos sobre ser grata. Eu dou aula para eles todos os dias, mas estar na oficina é diferente. Nas redes sociais tem o link para se inscrever também. E é isso. Muito obrigada, Zuleika, todos os meus colegas aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Kátia. Cristiane? Então, sou Cristiane Melo, minha rede social é dra.crismelo, com um L só. Esse é o meu Instagram. Meu WhatsApp é 21 994 00 1934. Sou fisioterapeuta, trabalho com dor crônica e inflamação. É isso, obrigada. Eu sou grata também por estar aqui hoje participando com vocês. Obrigada, Cristiane. Rosimeire? Olha, muito obrigada. Eu sou muito grata por estar aqui nesta tarde, que é tarde para nós, né? Não sei se é tarde para todos que vão estar nos ouvindo. Meu Instagram é doutora DRA Rosimeire Lopes com I. Também todas as minhas redes sociais estão assim. Dia 5/7, eu terei um workshop de saúde mental no meu Instagram. É bem importante, quem puder se inscrever, só ir no link da bio. Quem estiver na cidade de Guarulhos, o SMA, que é Super Mulheres em Ação, vai ter um projeto bem legal, que é para pessoas empreendedoras, que eu estarei lá também participando, vai ser um projeto bem importante na Universidade de Guarulhos, tá bom? Dia 4 é quarta-feira agora. Um abraço, muito obrigada, sou grata. Carlos? O meu Instagram é carloscabreira.oficial. Sou mentor sistêmico organizacional. Palestrante, Conexão Novo Mundo, muito grato por estar aqui. Convite da Zuleika, da Conexão Novo Mundo de palestrantes, palestramos pelo
pelo mundo inteiro. Portugal, se precisar, só entrar em contato. Será um prazer enorme estar aí com vocês. E uma frase que eu poderia deixar pela essa participação de hoje, Zuleika: a gratidão é uma ferramenta neural poderosa. Líderes que a dominam elevam o desempenho e constroem equipes mais saudáveis. Equipes saudáveis é diferente de saúde, tá, gente? A gente pode ser um pouquinho gordinho, mas saudável mentalmente. Aqui no Brasil começa muito forte a NR1, que é sobre cuidar das emoções, cuidar da saúde mental dos colaboradores. Muito obrigado pelo convite, uma gratidão por essa audiência cada vez maior da Rádio Barreirinha. Muito obrigado a todos. Cris, fala de novo seu telefone, mas não esquece de colocar mais 55. Ah, tá. 55 21 994 00 1934. Esse é o meu WhatsApp. Pode me chamar lá que eu sou rápida em responder, hein? Combinado. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje. Obrigada, Carlos, Cristiane, Rosimeire, Kátia. Gratidão por estarem aqui. Grata por cada ouvinte que está aqui nos ouvindo, vai ouvir agora, que já vai ouvir depois. Enfim, estarmos gratas significa que nós reconhecemos que esse programa foi feito para você que está nos ouvindo, que sempre está aqui acompanhando a Rádio Barreirinha. Dia dos Namorados aqui no Brasil está chegando dia 12. Entra no nosso Instagram, Cooperativa Conexão. Tem lá várias ideias de presentes que nossos palestrantes fizeram para deixar para você. Vai lá, vale a pena conferir o que a gente está aprontando para esse dia ser mais amoroso. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira, gente. Olha eu, falando de errado. Segunda-feira, a 1h no Brasil, 16 horas em Portugal e aí pela Europa. Obrigada. Muito obrigado a todos. Beijo.